Olá, olá, queridos. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, principalmente que a graça de Deus possa te alcançar, absolutamente falando. Irmãos, o tema de hoje é bastante polêmico, complexo, mas de uma facilidade tão grande de compreensão. E eu acredito que nós fomos impulsionados pelo Espírito Santo para a gente tratar sobre esse assunto. Sair da igreja por causa de problemas. Você conhece pessoas assim? Que abandonaram seu posto, sua posição, sua chamada, tá? Sair da igreja é abandonar a chamada, irmãos, tá bom? Não é a minha chamada, a chamada de Deus, né? Porque em João capítulo 15, 16, Jesus diz: Não foste vós que me chamardes, mas eu vos chamei para que vades e desfruto, ou seja, a chamada de Deus. Você conhece alguém assim? Principalmente quando nós estamos evangelizando, irmãos, a gente se depara com muitas pessoas com o seguinte argumento: Pastor, eu saí da igreja porque alguém me entristeceu. Pastor, eu saí da igreja porque não me deram a paz do Senhor. Pastor, eu saí da igreja porque eu não recebi a atenção merecida. Ou então, pastor, eu saí da igreja porque eu vi problemas. Problemas semelhantes que eu já vivi, presenciei e estava acostumado a viver e a ver quando eu andava sem Deus no mundo. Quando eu não tinha Deus no mundo. Queridos, esse tipo de argumento ele é bastante comum no nosso meio, irmão. Bastante comum no nosso meio. E como é que nós precisamos aconselhar uma pessoa assim, principalmente tentando colocar na cabeça dela, encaixar na cabeça dela a palavra de Deus, textos da Bíblia Sagrada que irá fazer com que ela se permita voltar para Deus, voltar para sua igreja. Tem pessoas que, tipo assim, irmãos, a gente precisa entender que é um assunto um pouco complexo. A gente precisa entender, assim, que pessoas, às vezes, que saem da igreja, eu não estou dizendo de pessoas que se desviam, se afastam de Deus mesmo, tá? Que naufragaram na fé ou que apostataram da fé. Tem pessoas que não sabem lidar com alguns problemas internos da igreja, porque a igreja é problema, irmãos, a igreja é problema. Mas, segundo a Bíblia, é o melhor lugar do planeta. O salmista disse: melhor é passar um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em outro lugar. Eu sempre digo que a igreja é uma instituição, um espaço público, uma instituição pública, aonde se agrega pessoas imperfeitas, que serão trabalhados justamente para se posicionarem diferentemente da forma que se posicionavam. Vão caminhar de forma diferente. A palavra de Deus vai causar alguns efeitos, mudança de mentalidade, de comportamento. Quando se trata de mudança mudança de pensamento, né? Mudança de pensamento, há uma mudança completa, irmão. A palavra de Deus é absoluta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, às vezes, a pessoa ela acaba saindo da igreja porque se choca com a realidade mesmo da igreja, irmão, com problema dentro da igreja, escândalos principalmente, aí ela vai para casa dela. Ela fica, tipo assim, decepcionada com a igreja, entendeu? Ela não quer mais congregar. Aí na cabeça dela, tipo, ela não tá afastada. Na cabeça dela, ela pensa assim: não, eu vou ficar em casa e vou fazer vou adorar o Senhor em casa, vou ler a palavra de Deus em casa, Deus falará comigo em casa, eu farei as minhas orações em casa. É, Hoje, com a tecnologia, o uso da tecnologia, ela avançou bastante, irmão. Então, às vezes, a pessoa, tipo assim, prefere estar em casa, na frente de uma televisão, assistindo lives. Isso é um pouco perigoso, tá bom? Tem homens de Deus, sim, semeando a palavra de Deus na internet, mas também tem muito falso profeta. É isso que você deve levar em conta, você deve ter muito cuidado em relação a isso daí. Aí ela prioriza estar na frente de uma televisão, assiste uma live de um culto completo de 2 horas, 3 horas de tempo. Aí ela ceia ali, toma a ceia dela ali. E o que fazer com uma pessoa assim? Como resolver um problema desse aí? Meu querido, talvez seja o teu caso. Talvez seja o teu caso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, a igreja tem 2000 anos de problema. A igreja tem 2000 anos de problema. É por isso que é bom você estar num lugar bíblico. Uma igreja bíblica mais próxima da palavra de Deus, mais próxima da Bíblia. Lugares onde só tem oba-oba,
Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ali eu estou vendo, Deus está me revelando. E, queridos, eu creio nos dons espirituais. Mas uma igreja aonde a liturgia é apenas por peso de profecia, de revelação, de louvor, 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 nada contra o louvor, e menos Bíblia, queridos, é um lugar onde você, infelizmente, não vai ser preparado ou preparada adequadamente falando para saber lidar com os ventos fortes da caminhada, com as tempestades da caminhada. Queridos, existe dois tipos de vento. O vento de dificuldade contra aqueles que são desobediência à palavra de Deus, mas existe o vento de dificuldade que Deus manda para seu povo com o intuito de fortalecer seu povo, irmão. De fortalecer, de desenvolver, de produzir frutos, experiências extraordinárias, principalmente de força, de fortalecimento, irmão. Entendeu? No meio do seu povo. E tem pessoas que estão em alguns lugares que não têm o merecimento de estudar, fazer uma escola bíblica dominical, um curso teológico, de ter um acompanhamento com uma mentoria boa, bíblica. Aí quando surge a dificuldade, o vento de dificuldade na vida desta pessoa, esta pessoa acaba se decepcionando. Quando vem os escândalos, porque Jesus é necessário, Mateus 18, é necessário que venha o escândalo. Olha aí para você, a primeira base bíblica. 2000 anos de problema, 2000 anos que Jesus, há 2000 anos atrás, antecipou os problemas. Em Mateus, no capítulo de número 10, na primeira comissão, só para você entender, rapidinho, Mateus 10, olha o que Jesus disse na primeira comissão do versículo de número 10. Mateus 10, versículo de número 16. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Quem são? A igreja. São pregadores, são missionários, são pastores. É você, irmão. Ah, pastor, mas eu não sou líder, não sou pastor, não sou isso. Mas você é membro, você faz parte do corpo de Cristo, você aceitou Jesus numa igreja, você desceu as águas, você toma Santa Ceia, então você é ovelha. O mundo em si é um grande campo. E nesse grande campo, ou seja, o mundo em si é como se fosse uma grande selva. E você está dentro dessa selva aí. Então, se você não andar ligeiro, se você não estiver conectado com Deus, se você não tiver uma boa estrutura psicologicamente falando e principalmente espiritual, irmão, você pode ser presa fácil nessa selva aí, numa selva de leão. Olha o que diz em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo, procurando alguém que ele possa tragar. Ou seja, esse diabo é um espírito maligno. É uma ação do inferno diretamente contra a tua vida, irmão. Olha como a Bíblia vai nos antecipando. Acerca de problemas, acerca de ataques do inferno, acerca de ataque do diabo contra mim e contra a tua vida, irmão. Olha só como a Bíblia é ótima. Aí ainda em Mateus, no capítulo de número 10, Jesus fala que nós somos ovelha no meio de lobos. Oposição, escárnio, vexame, hostilização, entendeu? Agora no versículo 22 de Mateus 10. E odiado de todos sereis por causa de quem? Do meu nome? Do teu nome? Não, é por causa do nome de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está dizendo duas coisas muito importantes. Ele está dizendo assim, por vocês carregarem o meu nome, por vocês professarem fé na minha pessoa, vocês serão odiados. Querido cristão, não pensa você que o cristão tem que ser queridinho por todo mundo. Quando você vê um cristão muito queridinho na mídia, muito queridinho assim, queridos, a gente tem que ter cautela. Olha, nós temos que ser o quê? Amigo de todos. Temos que ser sociais. Temos que agir com prudências. Lógico, a questão de sermos carismáticos, nós temos que ser carismáticos, é justamente uma ferramenta que faz com que nós nos aproximemos do pecador, no intuito de ganhar ele de fato para Jesus. Mas não significa que você tem que ser aceito por todos. Não significa que você não terá problema quando você for evangelizar. Não significa que você não terá problemas internos dentro da igreja. Jesus está dizendo em Mateus capítulo 10, 22. Cara, vocês serão odiados. Mas ele disse assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar? Querido, perseverar é estar firme. Perseverar é se manter firme, é se manter sólido, é se manter sóbrio, é se manter convicto de que esse vento não vai te derrubar, de que
essa picuinha de alguém que pegou teu nome, agora teu nome é objeto de alvo, não vai te derrubar, não vai te sair, não vai te levar para longe da presença de Deus. Olha o que diz em Mateus capítulo de número 24. Olha o que diz. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, se levantará nação contra nação, peste. Aí ele diz, todas essas coisas são princípio de dores. Estamos no princípio conhecido como dores da grávida. Ainda diz mais ainda. Vocês serão entregues para ser atormentado. É morto mesmo. Tormento aqui é morto e torturado. Segura aí. Matar-vos-ão. Tá vendo aí, crente? Tá vendo aí? Aí você quer sair porque o cara não deu a paz do Senhor para você, porque o pastor não te deu uma atenção, porque tua mentoria não girou em torno da sua vida. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Olha o que diz mais aí. E sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão e aborrecerão uns ao outro. Problema interno dentro da igreja, principalmente traição, facção, divisão, adultério, imoralidade, incesto. Queridos, é tanta coisa dentro da igreja, irmão. Irmão jogando irmão na justiça. Pessoas se prostituindo, pessoas sendo infiel ao seu casamento. Pessoas mentindo, aplicando golpe, estando dentro da igreja. Aí você vai sair da igreja? Jesus disse, olha, mas aquele que perseverar, no versículo 13 de Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, não abandone a igreja por conta disso daí. Não abandone as promessas eternas de Deus por conta de problemas. Não vale a pena. Hebreus 12, versículo de número 2, só você procurar lá, diz assim, que Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É para ele que nós temos que olhar. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Está lá, Hebreus 12, versículo 2. Você está olhando para quem? Querido, se você olhar para dificuldade, problema, escândalo dentro da igreja, querido, você não vai avançar, você não vai crescer, você não vai desenvolver em absolutamente nada, você não vai desenvolver seu trabalho, entendeu? Você sempre vai ficar ali no canto, se vitimizando, nossa, não, porque eu pensei que a igreja era fácil, era um mundo, uma nova realidade fácil na minha vida, querido, não faça isso. Você é muito melhor do que isso, você não é vítima. Você é alvo de Satanás, sim. Você pode ser alvo de falsos irmãos, sim. Mas você é muito maior do que isso, meu querido. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para ele, queridos, as coisas ficarão mais fáceis. Em qual sentido? Você encontrará graça, encontrará sustento, encontrará ânimo e Deus te sustentará pela palavra de Deus. Elias, eu quero morrer. Todos morreram. Não sou melhor do que meus pais. Me mata, Senhor. Aí Deus olhou e... Tá, vai dormir. Dormiu no deserto. Enviou quem? Um anjo. Aí deu água e pão. A Bíblia, por duas vezes, a Bíblia diz que a comida, aquela bebida, aquela comida, deu forças suficiente para que Elias pudesse caminhar por espaço de 40 dias e 40 noites. Querido, a palavra de Deus, tu tem que estudar. Lê a Bíblia, participe. Você que... eu saí da igreja... porque eu vi vários problemas e escândalos. Cara, não participava de escola bíblica dominical, culto de ensinamento, não obedecia a seus pastores, não lia a Bíblia, não orava, não atendia a convocação. Aí tu quer o quê? Tu quer o quê? Ah, meu querido, o negócio é... Então você lute pela sua salvação. Não saia da igreja por conta desse problema, porque eu vou te dizer uma coisa. Não pensa você, vou sair da igreja porque a igreja está cheia de problema. Vou dar um tempinho por aqui na manha, até enquanto Deus já organiza lá a igreja lá para ser o paraíso de Adão, para ser o pedacinho do céu. Queridos, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você tem que entender isso. Ou você vai ou você fica. Ou você é cristão ou você não é. Ou você suporta por amor a Jesus, ou então, infelizmente, você vai ser presa fácil para dificuldades, falsos irmãos, o diabo, para você cair fora de novo pro mundo. E aí? Fica a dica, viu? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe, comente, que essa palavra seja de bênção para a tua vida em Cristo Jesus.